Denise Andrade Pereira, professora facilitadora do ensino e do aprendizado da Palavra de Deus na Escola Bíblica da Igreja Batista Emanuel. E quero conversar com você hoje sobre a importância de estudar a Palavra de Deus, a importância de cultivar esse hábito no ensino da Palavra de Deus e no aprendizado da Palavra de Deus. Essa preocupação, ela remonta desde o início da criação do mundo. Deus, quando conversava com o seu povo, ele já os advertia de que era muito importante estar disseminando o ensino da palavra de Deus, estar falando sobre a palavra de Deus na casa, para os filhos, para os amigos, enfim, para que as pessoas pudessem disseminar essa palavra e, para além disso, para que ela fosse passada para as próximas gerações. Quando a gente olha para o Novo Testamento, e aí a gente já contempla o grande evento que aconteceu na minha e na sua vida, e para a minha e para a sua vida, que foi a morte de Jesus e sua ressurreição na cruz, a gente percebe que essa preocupação com o ensino, ela continuou. E para refletir sobre isso, eu gostaria de compartilhar com você hoje um trecho que está na carta de Paulo a Timóteo, o jovem Timóteo. Paulo tinha uma preocupação diferenciada com a proclamação do Evangelho, com o ensino da palavra. Ele tinha um amor muito grande pelas pessoas. E ele, de fato, genuinamente se esforçava para que todas as pessoas se achegassem a Deus. E ele, preocupado com o jovem Timóteo, vamos dizer assim, ele escreve na sua segunda carta o seguinte trecho, que eu convido você a acompanhar comigo, que está lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando eu leio esse texto e a preocupação de Paulo com o jovem Timóteo, e é uma preocupação também para mim e para você, porque as cartas de Paulo, elas foram escritas naquele tempo, mas elas reverberam, elas repercutem até os nossos dias, e elas trazem exortações e ensinos para mim e para você. E quando eu olho esse texto, eu percebo claramente a preocupação de Paulo com o ensino e com esse jovem Timóteo continuar com cuidado, com cautela, com zelo nesse ensino e na proclamação da palavra. Uma palavra que me chama muito a atenção nesse texto é a última palavra que Paulo digamos assim, ele destaca para Timóteo. Ele diz que ele faça tudo isso, tudo que ele alertou, ensinar, pregar a palavra, ter cuidado, não se desviar para as doutrinas que tendem a nos impressionar às vezes e que estão dissociadas da palavra de Deus. Depois dele ter feito todo esse chamamento a Timóteo, ele então disse: faça tudo isso como um evangelista. Essa expressão evangelista a gente consegue perceber claramente em todo o ministério de Paulo. O que é exatamente ser um evangelista? O que é que nós imaginamos, como nós podemos nos conduzir no nosso dia a dia como um evangelista? O evangelista, ele, para além de se preocupar com a evangelização, que a própria palavra já nos orienta nesse sentido, ele se preocupa em edificar, ele se preocupa em capacitar. E quando a gente percebe essa preocupação com a edificação, é a edificação da igreja, do povo de Deus,
para a unidade do corpo de Cristo. E quando a gente pensa na capacitação, aí eu tomo para mim, aí eu olho enquanto facilitadora do ensino da palavra de Deus. Não basta e não é suficiente a gente apenas passar algum conhecimento ou alguma interpretação ou alguma peculiaridade de um texto que nós estejamos trabalhando. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam capacitadas para igualmente serem agentes de transformação, serem disseminadores dessa palavra. E aqui me permitam um conselho, um alerta, um destaque. Quando nós, no nosso dia a dia, cada profissional, seja de qual área ele for, ele sempre tem uma preocupação em aprender mais. Ele sempre tem uma preocupação em ampliar o seu conhecimento. Ele sempre tem uma preocupação em aumentar cada vez mais a sua capacidade intelectual. Isso é legítimo e é importante. E as razões por que as pessoas decidem fazer assim são inúmeras. Mas o que eu chamo a atenção é que eu e você também tenhamos o mesmo entusiasmo, o mesmo esforço, a mesma preocupação, o mesmo destaque, né? O mesmo desejo de aprender cada vez mais a palavra de Deus, na mesma proporção que o fazemos quando queremos aumentar o nosso conhecimento para aplicar dentro da nossa profissão, dentro do nosso ofício. Então, para mim e para você, o que eu quero destacar é que Deus possa nos dar discernimento e sabedoria, que o Espírito Santo possa conduzir o nosso caminhar e que cada vez mais a igreja do Senhor esteja preocupada, esteja atenta e esteja estimulando o ensino e o aprendizado da palavra de Deus, para que cada vez mais o povo de Deus se fortaleça e se capacite e aumente cada vez mais o seu entusiasmo por aprender e disseminar a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo governe o seu caminhar e que a graça e a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja com você e com a sua casa.